com vocês um texto de Êxodo, capítulo 33, verso 15. 33, verso 15, diz assim: Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. De novo, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Conta uma lenda, logicamente que é uma lenda, que uma mãe recebeu a visita de uma fada, que disse que colocaria uma bênção mágica sobre o filho daquela mulher. Mas desde que a mulher se decidisse por que tipo de bênção ela queria, em menos de 1 minuto. E a mulher, pressionada pelo tempo e ansiosa por aproveitar bem a oportunidade, hesitou, em dúvida, pensando qual seria a bênção que ela queria colocar sobre o seu filho. Riquezas não, saúde, mas o que mais? Então, algo que fosse abrangente. E quando a fada já estava fazendo menção de ir embora, porque o tempo estava acabando, a mulher gritou, que todo mundo goste muito dele sempre. Então a fada se voltou e proferiu a bênção mágica sobre a criança. E a criança se tornou, então, uma criança magicamente abençoada. Pronunciou a bênção, e essa criança cresceu e por onde quer que ela passasse, por efeito da magia, todas as pessoas se encantavam com ela. Não importava se o menino fosse gentil e delicado, se fosse extremamente mal educado, todas as pessoas pareciam que estavam anestesiadas pelo encanto que aquela criança tinha, pela feição que ela produzia por quem a encontrasse. Ela podia fazer o que quisesse, que todos o defenderiam. Então, a mãe era a única pessoa que percebia que alguma coisa estava indo terrivelmente errada com essa bênção. E ela muitas vezes tentou repreender o menino, mas todas as vezes que ela tentou fazer qualquer coisa contra os meninos, as pessoas ao redor se voltavam contra ela, impediam de fazer qualquer coisa, porque aquele menino estava na cabeça delas sempre certo. E aquele menino se tornou um homem muito mau, mas querido por todos. E se tornou uma pessoa extremamente maldosa e pelos seus excessos acabou se destruindo. E você percebe que no processo de receber a bênção, essa criança perdeu a essência. Olha que interessante, gente. A história, ela tem exatamente a intenção de dizer que muitas vezes nós, no processo de conquistar a bênção, podemos perder a nossa essência, a nossa maior qualidade, que é a qualidade de um caráter firme e sólido. E agora, quando nós encontramos o texto que nós lemos agora, nós vemos uma história muito parecida, no sentido de que Deus havia feito uma proposta para Moisés. Moisés, o grande homem de Deus, que estava levando o povo de Israel, saindo do cativeiro do Egito, agora para a conquista da terra prometida. Então imagine você, a terra prometida é a bênção que Deus tem para você. Mas deixa eu te contar uma coisa. A bênção verdadeira não é a terra prometida. Deus não queria dar ao povo simplesmente uma terra boa. Deus queria ser o Deus que habita no meio dos homens, o Deus que se revela ao mundo através da história que ele iria escrever com essa nação, vivendo naquela terra boa que Deus havia lhe dado. O objetivo maior não era aquilo que estava sendo objeto de desejo daquela nação, a terra prometida. Não, o objetivo era a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, ser um povo abençoado com a presença do Criador no seu meio. Essa era a grande bênção. Mas o povo tinha mentalidade de escravo, e eles só pensavam de uma maneira imediatista, pequena e tacanha. E eles não queriam muita intimidade com Deus, porque Deus era assustador. Deus havia aparecido no Monte Sinai entre trovões e relâmpagos, e
e vozes estrondosas, e eles viram um pouco da glória de Deus, ficaram apavorados, disseram para Moisés: não fale Deus diretamente conosco, fale Deus com você, e nós ouviremos de você. Não queremos mexer com esse Deus tão temível. Mentalidade de escravo. Esse Deus temível também é um Deus Pai amoroso, que nos ama e nos acolhe, e que tem anseio por você e por mim. Eles desejavam a bênção da terra prometida. Quando Moisés subiu o monte do Sinai e ficou lá 40 e poucos dias, gente, isso é 1 mês e 10 dias. Aproximadamente, 1 mês e 5 dias. Não, 35 dias não tem no ano, 30. Então, 1 mês e 10 dias. Amados, eles se apavoraram e disseram: Moisés morreu. Eles olhavam para o homem, não olhavam para o Deus daquele homem. Moisés morreu, o que vão fazer? Vão fazer um outro Deus. Voltaram as costas para Deus, escolheram um Deus feito à sua imagem. Pior, gente, adorar um bezerro. Se ainda fosse um Deus à moda dos romanos e gregos, que eram deuses em forma de homem, né? Um Hermes, um Odin, sei lá. Não, adoraram uma vaca. E aí, amados, foi pior, né? Eles se rebaixaram mesmo. E aí, então, Deus diz para Moisés: olha, vocês vão conquistar a terra prometida, vocês vão chegar lá, eu vou mandar um anjo diante de vocês que vai derrotando os inimigos na sua frente. Não é uma bênção? Você vai conquistar, vai haver um anjo na tua frente, mas eu não vou com vocês. Porque se eu for no meio de vocês, eu vou acabar matando vocês. Vocês são muito duros de coração. Se eu for no meio de vocês, eu vou acabar fazendo um estrago, porque vocês são rebeldes e desobedientes. E aí o povo começou a se lamentar e chorar, porque não viria mais a presença de Deus. Pense um pouquinho no povo caminhando no deserto. Aquela nuvem significava a presença de Deus. Durante o dia, o sol quente do deserto, aquela nuvem dava sombra. Durante a noite, o deserto gelado ao extremo, aquela nuvem era uma coluna de fogo e esquentava o povo. Deus estava ali. A nuvem parava, eles paravam. A nuvem começava a andar, eles levantavam o acampamento e iam. Isso é o símbolo, é uma figura do ser guiado pelo Espírito Santo. O que diz Romanos 8? Acho que é 28. Quem sabe de cor? Romanos 8. É por ali assim, se não é 28, é próximo. Vamos abrir lá. Romanos 8. Hoje minha Bíblia está rebelde. Vamos lá, Bíblia. Não, não é o 8. Acho que é o 16. Também não. Bom, vocês podem ficar procurando ali. Em Romanos 8 está escrito que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para eu não ficar tomando... 14, obrigado. 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse povo de Israel andando no deserto, debaixo da nuvem, é símbolo do povo de Deus andando debaixo da direção do Espírito de Deus. Deixa eu te dizer um negócio, Deus passou não a habitar entre as pessoas, Deus passou a habitar nas pessoas, e você é templo e habitação do Espírito Santo. Agora, você tem uma mentalidade de príncipe ou mentalidade de escravo? Você ama a presença de Deus em você, ou você apenas, eu não quero falar com esse Deus grande e temível, que ele me assusta? E sou capaz de levantar outros deuses. Então nós vemos aqui nessa história
pessoas que no processo de alcançar a bênção perderam a essência. E a essência é o seguinte: a razão da sua vida e da minha vida é andar na presença de Deus. Diga para a pessoa que está próximo de você: a razão da sua existência é andar na presença de Deus. Todo o resto é supérfluo. Queridos, a razão da sua existência é viver na presença do Criador, viver junto dEle, adorá-lo, amá-lo, se entregar a Ele. E nós vivemos fascinados por ídolos que nos fazem perder a essência. Então, eu quero falar hoje sobre uma proposta que foi feita para ser recusada. Eu não acredito que Deus realmente pensou em abandonar o povo de Deus, mas Ele quis dar uma oportunidade para Moisés mostrar o seu coração. Então nós vemos uma resposta. Qual era a origem da proposta de Deus? A origem? Um povo rebelde. Um povo que apenas via o imediato, que apenas via o material, que apenas via coisas pequenas e imediatas, em vez de ver a grandeza daquilo que Deus planejava para eles. Muitas vezes nós queremos a bênção, mas não o abençoador. E aquele povo era assim. Enquanto tudo estava bom, enquanto tudo estava fácil, nós servimos a Deus. A hora que a coisa aperta, não, Deus, tu tá contra nós, você não vai com a nossa cara, o que você tem? E não percebeu que o maior tesouro de todo adorador de Deus é o próprio Deus, todo o resto é supérfluo. Será que você continuaria adorando a Deus se Deus tirasse tudo de você? Esse é o tema do livro de Jó. Tira tudo que você tem e Jó vai cuspir na tua cara, Deus. E Deus disse: não, tem gente que me serve por quem eu sou, não pelo lucro que tem. Então, a origem da proposta de Deus é por causa de um povo que quer só o lucro de servir a Deus. Se servir a Deus causar prejuízo, eles pulam fora. Segunda coisa, o conteúdo da proposta, a realização da conquista sem a presença de Deus. Seguindo os princípios da palavra de Deus, você vai ter uma vida abençoada. Desculpa dizer, mas isso é automático. Um cara que não bebe, não fuma, não vive na farra, que não mente, que não rouba ninguém, dificilmente se coloca em problemas, dificilmente vai ter que sofrer com prejuízos por causa de excessos, de mentiras, de roubalheiras, de enganos. Pessoa que vive de acordo com a palavra de Deus é mais saudável porque dorme tranquilo, também dorme com o horário certo e trabalha com o horário certo, porque quem segue a palavra de Deus não é preguiçoso. Logo, sim, quem segue os princípios da palavra de Deus prospera. Sozinho. É automático. Só que você pode ter todas essas coisas, ter uma vida fantástica aqui e o teu coração estar totalmente apartado de Deus. Então eu quero dizer para você, você pode até orar por uma boa esposa, por um bom marido, e Deus te dá. Mas se o teu coração não estiver firmado na presença de Deus, tudo isso não vai preencher o sentido da tua vida. É necessário que você aprenda a viver e a desejar e a buscar a presença de Deus para a sua vida. Esse é o maior tesouro. Essa é a maior riqueza. Você pode se alegrar e saborear, a vida é feita para ser gostosa, nós somos programados para o prazer. Sim, não há problema nenhum em saborear a vida, mas que a vida não seja o seu Deus. E que Deus esteja no seu lugar, na sua vida. Essa é a essência que não pode ser perdida. Muitas pessoas, até pastores, em busca de um ministério grande e poderoso, levantam grandes ministérios, mas no processo perderam a comunhão com Deus.
perderam o ouvir do Espírito Santo, perderam o tempo de adoração, a intimidade, o secreto. Quantos pastores estão levantando ministérios na força do seu braço, sem ter dependência do Espírito Santo, sem ter dependência da presença de Deus? Vai por um tempo. Se você fizer a lição de casa certinho, funciona. E Deus, por sua graça, vai usar a palavra que sai da sua boca, porque verdade é verdade, nem que saia da boca de um mentiroso. E a verdade sempre produz fruto. Agora, e você como pessoa? Paulo fala que ele esmurrava seu próprio corpo a fim de que, pregando aos outros, não venha ele a ser desqualificado. A essência é você na presença de Deus. A essência é a intimidade tua com Deus. Por isso Deus faz a proposta: olha, vamos fazer assim, para eu não me irritar com vocês, que eu sei que vocês vão aprontar, vocês vão, eu fico. Eu libero tudo para vocês, tudo, conquista maravilhosa. Mas eu vou ficar fora da vida de vocês. Agora, para quem foi dada a proposta? Não foi dada para o povo de Israel. Talvez o povo de Israel dizer: é isso mesmo, topamos, estamos dentro. Foi dada para Moisés, o líder. O homem que foi tirado de uma aposentadoria tranquila para carregar um povo rebelde, teimoso, reclamão, que não tinha visão de nada além do seu próprio umbigo. E aquele homem foi dada a proposta: o que você acha, Moisés? Vamos fazer assim? Mas foi dada a proposta para um homem que tinha uma característica: submisso a Deus. E sabe qual que é um apelido de Moisés na Bíblia? Amigo de Deus. Será que isso pode se aplicar a você? Eu quero te fazer essa pergunta. Será que você pode ser definido como alguém que é amigo de Deus? A Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, em que os homens serão amantes de prazeres antes de que amigos de Deus. E nós vivemos esses dias. Tem tanta coisa boa, se você bobear aqui no próprio culto, se você pegar o teu celular, de repente você pode ficar curtindo um Facebook, alguns memes engraçados na internet, enquanto está sendo pregada a palavra. Eu quero me divertir. Quando você pode ser chamado amigo de Deus? Deixa eu contar uma coisa. As verdadeiras, os segredos de Deus são revelados para aqueles que são amigos da sua presença. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, amado, isso é para você. Mas aprenda a amar a presença de Deus. Aprenda a ter sede da presença de Deus, como Davi, que falava: minha alma tem sede de ti, como o corça que anda em terra seca e sente o cheiro da água em algum lugar. Que a tua alma tenha sede do Deus vivo. Que o teu coração seja apaixonado por Ele. Que Ele seja seu amigo mais próximo. Que Ele seja seu refúgio, sua alegria, sua paz. Seja seu maior tesouro. E assim, você estará guardado. E as promessas de Deus serão apenas um acréscimo à tua vida. Porque a maior promessa é você estar na presença dEle. O céu vai ser um lugar interessante para quem ama a presença de Deus. Agora, imagine um alcoólatra, morreu e é largado lá no céu. Ele vai ficar percorrendo o céu inteiro à procura de uma garrafa de pinga. E vai perder tudo o que tem lá dentro. Muitas vezes é o que acontece com as pessoas. Agora, a recusa esperada não nos faça subir deste lugar sem sua presença. Isso começa a cada dia, amados. Eu vou dizer para vocês. Você vai levantar muitas vezes sem vontade de orar.
Você vai levantar com a sua alma inquieta, dizendo assim, eu quero fazer tanta coisa, não dá tempo de orar. Não dá tempo de buscar a presença do Senhor, pois busque a presença do Senhor sem vontade. Porque vontade ou não está sujeito à vontade. Deixa eu explicar. Quem de vocês começa a estudar com vontade de estudar? A Fran que está fazendo o Enem, fez o Enem, né? Estudar para o Enem. Você sentia vontade? Nossa, que gana que eu tenho de pegar os livros, mergulhar, passar o dia inteiro quebrando a cabeça com essas coisas aqui? Não. Você fez sem gostar. Sem ter vontade. Mas uma vez que você dominou a tua vontade pela tua vontade, que é um jogo de palavras, porque nós temos a vontade que nasce espontaneamente e a vontade que é exercida pela decisão. Ok? Uma vez que você tomou a decisão, a vontade se alinha à sua escolha. E depois que você está estudando, no caso, você entende que aquilo é importante. E você se aplica àquilo e deseja continuar. Percebeu? A mesma coisa, amado, você vai criar em você um apetite pela presença do Senhor. Mas para isso, você precisa de disciplina, de buscar a presença do Senhor dia após dia. E entrar na presença do Senhor dia após dia. O diabo não vai querer isso. Vai fazer o telefone tocar, aparecer vendedor de jequiti na porta da sua casa, sei lá o quê. De repente, aparece visita do nada. Uma vez eu fui fazer devocional bem de madrugada, e aí um sujeito tinha uma fábrica de cimento ao lado, com um baita de um vibrador de concreto, que tremia todo o escritório. Aí eu fui, abri a Bíblia, aquela máquina tremendo o chão. Eu digo, não é possível, um sujeito resolveu fazer hora extra, naquele dia. Eu queria quietude, silêncio, e tudo que eu tive foi o barulho de uma máquina vibradora de concreto. Disse, não é por isso que eu vou deixar de te adorar, Senhor. Vou continuar adorando o Senhor. Veja, amados, é uma luta contra o diabo, contra a carne. Mas na medida que você começa a entrar na presença do Senhor, isso se torna como o ar que você respira. E isso se torna tão importante que você não diz mais, eu tenho que fazer devocional. Eu preciso fazer devocional. Senão eu fico seco, árido, sem vida, sem paz. Porque Ele é minha paz. E aí você vai começar a ter uma vida escondida em Deus. Para aqueles que amam a sua presença, o Senhor se faz presente. Para aqueles que amam a sua presença, Deus se revela. E há coisas que não são reveladas para as pessoas que querem apenas R$5 de Deus, o suficiente para ter uma soneca bem gostosa e um fim de semana tranquilo. É quando você tem tudo de Deus e Ele tem tudo de você, que aí você entende a essência do cristianismo. Entende a essência do que é viver na presença de um Deus onipotente, mas amoroso e misericordioso. E você vai entender o que é ter paz de verdade e força para vencer toda e qualquer situação que venha sobre a sua vida. Então, muitas vezes nós somos fracos, vazios, porque não buscamos a intimidade de Deus em nossa vida. E muitas vezes nós somos derrotados por nós mesmos por causa disso. Mas aquele homem era um homem que o próprio texto de Êxodo 33 fala que ele montou uma tenda para estar se encontrando com o Senhor fora do arraial. E ele ia. E ele ficava lá com Deus. E o rosto dele, voltava brilhando. E ele botava um véu, que nem a máscara que vocês têm no rosto, para esconder esse brilho. Se bem que era um brilho que se apagava. Agora, você que tem o Espírito Santo dentro do seu coração, esse brilho permanece. Depende muito. Lembra, Deus não precisa ser buscado em um lugar específico, Ele já está dentro de você. Desde o dia em que você entregou a tua vida a Jesus. Honre e ame essa amizade. E você terá o melhor de Deus em sua vida. Amém? Então, amados, concluindo,
A essência de tudo está em viver na presença de Deus. Nunca troque a essência por uma bênção, qualquer que seja. Nunca troque essa essência. Seja você um homem, uma mulher marcado pela presença de Deus. E toda paz e tranquilidade que você sente necessidade, você vai encontrar. Amém? Vamos ficar em pé e orar? Deus, obrigado pela palavra de Moisés. Não nos faça subir desse lugar sem sua presença. Senhor, nós não queremos viver nada longe da tua presença. Mesmo, Senhor, que pareça um sucesso, mesmo que seja, Senhor, conquistas e realizações, sem tua presença é vazio. E nós pedimos que o Senhor nos faça despertos para essa realidade e nos faça buscar, nos ajude a buscar cada vez mais a tua presença, a invocar o teu nome, a andar ouvindo a voz doce do Espírito Santo e ser guiado por ti. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a convivência do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Um excelente domingo na paz do Senhor. Acabei esquecendo minha máscara.